Olá, muito bom dia, nono ano, beleza? Então, vamos começar com o nosso PET 3, né? Com o volume, né? O volume 3, né? Do PET, né? De arte. Então, é nossa semana um. E eu vou falar de uma forma muito. Vai ser uma aula muito tranquila mesmo, tá? Os exercícios estão muito fáceis, né? Para essa semana aqui, né? Dê uma olhada. E nós vamos falar sobre o tema de elementos do teatro. O que é elementos do teatro? É as partes, é o que compõe o teatro, né? Tanto profissionais, ou o tipo de objeto, o cenário, né? Então vamos lá, né? Então, nessa breve apresentação aqui, eu achei muito, ela até bem simples mesmo, essa parte aqui, vai ser bem rápido mesmo, né? Então tá aqui, ó. O teatro é uma vertente artística que teve início ainda na era antiga, nos cultos ao deus Dionísio, né? As peças teatrais aconteciam em meio a grandes festas. Pessoal, aqui vamos falar aqui. Então tá dizendo que o teatro ele começou já desde a era antiga. Essa era antiga, gente, é a Grécia, tá? É lá na Europa, essa parte do teatro que eles estão dizendo aqui, é do teatro, começa lá na Grécia Antiga, tá? Então, foi na Grécia, né, nos cultos ao deus Dionísio. Esse é o deus Dionísio e também para alguns é chamado de Baco, né? É deus do vinho, das festas, das farras, né? Então eles faziam para cultuar ele, eles faziam peças teatrais, né? Então aconteciam no meio de grandes festas. Essas festas eram o que eles chamavam de bacanais, as festas dionisíacas, né? Era uma farra lá, né? Seria como se fosse uma grande festança, né? E na atualidade o teatro acontece em grandes espaços fechados ou em vias públicas, ruas, praças e etc. Existe mesmo, os teatros ainda praticam o teatro, mas eu também gosto de acrescentar uma coisa, uma grande herança que o teatro que nós temos hoje também, que acontece muito, a ideia de até de muitas coisas que tem no teatro, também o cinema, né? Que tem os cenários, tem tudo. Só que o cinema, né, de fato, ele não tem o público ali no teatro, nos teatros, né? Nas salas de teatro, e sim nas salas de cinema, né? Então vamos aqui. Na construção de peças teatrais, podemos observar alguns elementos indispensáveis a saber. Então vamos lá, gente. O roteiro, aqui diz: o roteiro é um texto que contém os detalhes técnicos necessários na construção de uma peça. Não é bem os detalhes técnicos. Olha só, o roteiro até o nome fala, é a rota, né? Alguns lugares, eu acho que no português de Portugal chamam de guião, ou seja, é um guia, né? Ou seja, uma coisa aqui que eu quero mostrar para vocês é igual esse livro que eu tenho de William Shakespeare. Aqui eu tenho o livro Hamlet, Rei Lear, né? Então aqui tem muita coisa aqui, ó. Isso aqui são praticamente roteiros antigos, né? Aqui não dá para ver muito bem, né? Então o que que eu fiz? Eu separei um roteiro do Hamlet para nós aqui, tá? Que é o mesmo texto que eu tenho aqui. Então vamos ver aqui, ó. Eu vou clicar aqui no PDF, ó, tá vendo? Hamlet. Isso aqui é um roteiro, gente, ó. Tá vendo? Então aqui aqui a primeira coisa que ele descreve é os personagens. Ó, Hamlet, que é o príncipe da Dinamarca, né? Tem um fantasma, que é o pai do Hamlet, a rainha Gertrudes, que é a mãe, o rei, que é o tio que matou o pai do Hamlet, né? Horácio e Marcela, que são os amigos, Ofélia, que é a namorada do Hamlet, Polônia, a mãe de Ofélia, Laertes, irmão de Ofélia, Rose, né? Rose e Gilden são chamados pelo rei para serem acompanhantes de Hamlet, né? Então aqui, isso aqui, o que, que é no roteiro? Ele já falou quem são os personagens todos da peça, e aqui no ato, ele já fala ato 1. Então ele já começa a descrever a cena, né? Ou seja, o cenário, o que, que vai ter lá? Hamlet chega à Dinamarca para os funerais de seu pai, né? E conversa com seus amigos, Marcela, né? Marcela e Horácio. Eles lhe contam
que a sua mãe acaba de casar com seu tio. Nossa! Então vamos lá. Ó. O fantasma do pai de Hamlet aparece e pede vingança. Ou seja, o pai dele vai aparecer e vai pedir vingança. Os dois amigos não veem o fantasma, só Hamlet. Marcelo e Horácio ficam apreensivos quando a sanidade mental de Hamlet. Ou seja, só Hamlet consegue ver o fantasma do pai. Isso aqui é a cena 1. É o que vai ter na cena. E aqui é o diálogo que é descrito entre eles. Aí depois tem a cena 2, né? É que Ofélia e Laertes conversam sobre Hamlet, porque o Hamlet dos atos do que eles começam a achar que ele está louco. Então, quer dizer, no roteiro tem isso. Ele descreve uma cena e aqui só entra o diálogo. Não é igual no livro, né? Que é um livro. Isso aqui é realmente para você fazer uma peça teatral. Então, isso aqui é um exemplo de um roteiro, né? Então, vamos lá. Ó. Figurino. Figurino, gente, aqui tá chamando de traje cênico. Figurino é a roupa. Figurino são as roupas, tá? Ah, este é o meu igual aqui. Aqui na aula este aqui é o meu figurino, né? Ou às vezes tem a pessoa assim que quer, preciso manter meu figurino, quer dizer, tem que manter a roupa dele, manter o guarda-roupa. Então é isso, o figurino entende-se que são as roupas, né? E cada roupa é de acordo com uma época, se a história, geralmente no teatro, se a história se passa, a não sei se for uma história de viagem no tempo, né, gente? Mas se não for uma história de viagem no tempo que tem a ver com a história, por exemplo, a história toda se passa no século XIX. O figurino será estudado para ser do século XIX. Se é de uma história de fantasia, né, uma história fantástica, serão figurinos de acordo com aquele momento ali, né? Então, figurino, vocês entendem assim, a roupa. Cenário, né? É um espaço real ou virtual onde a história teatral acontece. Por que ele fala cenário real ou virtual? Porque às vezes esses cenários são construídos, né? Você pode criar um cenário teatral, pode utilizar até mesmo, talvez, encenar um teatro na praça ali, montar um cenário, mas pode ser virtual no sentido deles utilizarem chroma key às vezes. O fundo pode ser um chroma key. Muitos filmes até utilizam esse sistema, mas no teatro também, o teatro não seria bem um chroma key, seria uma projeção ali, né? Mas mais ou menos isso, já existe já, é uma projeção, né? Onde a história teatral acontece. Às vezes é virtual, que eu já vi que eles trabalham no teatro, assim, às vezes tem um fundo e é só uma foto, às vezes nem foi construído nada, né? Atores e atrizes, pessoas que passam por personagens fictícios ou encenam a própria vida. É isso aí, os atores e atrizes, né, são os nossos artistas que fazem a atuação na peça, né, que vão atuar, né? Por isso que fala atores e atrizes. Por quê? Ator e atriz, eles atuam, ou seja, se ele hoje vai fazer um papel de um médico na cena, ele vai se comportar como médico. Se ele for um caçador, depois numa outra peça ele for um caçador, ele vai agir como um caçador, né? Alguns chegam a estudar até que alguns levam muito a fundo mesmo, que chamam de o método, né? Que eles vão praticando o método mesmo de como ser um caçador e eles acabam se apegando até ao personagem de você achar que é realmente um caçador ali. Tem artista que é muito bom nisso e eles aplicam um nome que chamam de um método. Então, os artistas são os componentes ali que você já vê no palco ali. Todo mundo ali que está atuando ali são atores e atrizes, né? E diretor, até o nome fala, né, gente? É quem vai dar a direção. É que ele vai dirigir a cena, né? Então ele vai fazer a produção dos espetáculos, é ele que vai selecionar o elenco. O elenco é as pessoas, os atores e as atrizes. O elenco é isso, né? Quem vai trabalhar ali. E define o processo de cenografia, sonoplastia, ambientação. É porque assim, é ele que vai definir o som, o tipo de som que ele quer, se vai ser a cenografia vai ser colorida, né, fantasiosa, né, ou não, vai ser escuro, mas vai ser mais, como se diz, mais sombria, né? É o diretor que define o som, né, e os figurinos, porque às vezes tem um profissional de figurino, mas o diretor conversa com todas essas pessoas. Ele conversa com o figurinista, com o cenografia, né, a pessoa que vai
criar o cenário, né? O sonoplasta. Então, isso tudo não é que o diretor faz isso tudo sozinho. Ele conversa com cada um desses profissionais. É como se ele falar, olha, eu tô querendo uma coisa desse jeito. Eu preciso desse jeito. Então o figurinista vai trabalhar naquelas roupas e o diretor vai dar uma olhada e falar: ah, gostei, é isso que eu queria. Ou às vezes ele vai falar: é, mas vamos modificar um pouco. Aí às vezes o figurinista pode falar: olha, mas estamos tendo um problema com a luz, então não pode ser essa cor, porque o iluminador falou que a luz que você quer não vai dar certo com esse figurino. Então é tudo muito conversado, não é? Então, é isso. Então, elementos do teatro, esses são uns. O teatro tem mais elementos ainda. Mas nessa parte daqui do exercício, é isso. É o roteiro, figurino, cenário, atores e atrizes e diretores. No caso, o diretor, né? E tudo. Isso é o que compõe, né? Ou seja, por isso que falo elementos do teatro. É o que compõe o teatro. É uma das peças fundamentais, né? Então, aqui nos exercícios, nós teremos as atividades. É uma atividade bem simples, é para você marcar qual a questão correta, né? Então, o teatro é a expressão artística muito antiga. Desde os primórdios ela acontecia, ou seja, quer saber onde acontecia. Nós estudamos isso há pouco, né? Então, tá muito fácil os exercícios. E aqui é para vocês fazerem relacionar a segunda coluna, de acordo com a primeira, ou seja, quem é o diretor? Qual vai ser a profissão dele? Cenário, os atores, figurino, tá tudo relacionado. Nós terminamos até de falar sobre isso agora. E agora o terceiro exercício. Ouvi um barulho dentro da lata. Não sabia ao certo o que era. Parou aí, né? É um texto. Se coloque no lugar de um roteirista e termine a frase, dando sentido a ela. Ou seja, para vocês terminarem essa frase. É muito simples. É até de forma pessoal, né? Ouvi um barulho dentro da lata. Não sabia certo o que era. Então, ou seja, com essa frase você termina. O que que era ali? Ou o que que não tinha? Né? Se tem um monstro ou um pássaro, o que seja, sabe? Usem a criatividade de vocês, tá? Então, pessoal, esse aqui foi uma explicação muito rápida, né? Porque é realmente bem simples aqui. Então, nosso tema foi os elementos do teatro. Ó, bons estudos e fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês.